Fala, galera do Projeto X, tudo bom? Hoje vamos finalmente falar sobre o livro Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colaçante. Bom, é um livro que muitos alunos ficaram assim, nossa, professora, eu não estou entendendo nada, que livro chato, como é que a gente vai fazer análise desse livro? Primeira coisa que você precisa entender, a gente está falando sobre a prova da UERJ e ela, obviamente, vai trazer para você o texto, vai destacar o trecho que ela quer. Ela não vai querer uma interpretação, um nível muito elevado. Por quê? O que a gente precisa entender sobre a autora, sobre a Marina Colaçante. Ela é uma autora que ela busca eixos, ela busca uma temática para a construção dos textos dela, para a construção do livro. Então, quando a gente pensa na temática desse livro, Hora de Alimentar Serpentes, ela já começa assim, ó. Enfiou uma serpente na agulha e começou a costurar. Bom, a primeira parte do livro dela já começa assim. Aí você fica, nossa, enfiou uma serpente na agulha e começou a costurar. A gente vai vendo, né, ao longo dos mini-contos, que a gente já vai falar sobre isso, ao longo dos mini-contos, que o que a Marina Colaçante vai fazer? Ela vai trazer como uma temática, como um eixo temático ali, a cultura. Mas qualquer cultura? Não, a cultura na visão dela, a bagagem cultural que ela carrega, sobre tudo que ela já viu, sobre tudo que ela já leu, sobre as pinturas que ela conhece, sobre os artistas, sobre as obras, sobre os textos, músicas, tudo. Ela vai trazer toda essa bagagem cultural dela, da forma como ela vê e colocar isso como temática no texto. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender, esse livro é livro de antologia, então vai ser uma reunião de contos. Bom, dá para fazer um resumo desse livro? Impossível fazer um resumo desse livro. Por quê? Porque são vários mini contos com histórias diferentes, não estão se ligando diretamente, né? Um conto não se liga a outro diretamente. Então, fazer um resumo da obra é impossível. Mas o que a gente precisa entender sobre essa obra vai ser uma antologia, vai ser uma reunião de mini-contos. Bom, característica do mini-conto, ela vai trazer a concisão das palavras, já que é mini, vai reduzir as palavras ao máximo, né? Então, o que vai acontecer nessa redução de palavras? Vai ficar aí, ó, os pressupostos que a UERJ adora, os subentendidos. Então, você precisa ter essa noção de pressuposto e subentendido, porque a história está ali, mas muita coisa você vai precisar deduzir e tirar e entender do não dito, tá? Então, ela vai trazer o dito e você vai precisar inferir dali. Inferência é uma coisa que a UERJ também adora. O que ela está inferindo, né? O que você consegue inferir daquele pedaço, daquele trecho, o que daquele mini-conto você consegue tirar, o que está pressuposto e o que está subentendido ali. Outra característica do mini-conto é a brevidade da narrativa. Bom, uma narrativa hiper curta, tá? Então ele vai falar muito rápido. Tem até uma delas que vai falar sobre o pai. Nossa, seu pai era forte como o carvalho do fundo do quintal, mas não temos nem quintal e nem um carvalho. Então o que a gente pode tirar disso aí, né? A gente pode entender que o que essa mãe quis dizer, em qual contexto ela falou isso, tudo isso a gente vai ter que pressupor e subentender dentro da história. Então, brevidade na narrativa e concisão de palavras. Mas para ela usar essa concisão de palavras e trazer uma quantidade imensa de sentido e de significados, ela vai trazer o quê? As figuras de linguagem. A gente vai ter muito presente aí a elipse. E quando a gente pensa na elipse, a gente está pensando o quê? Na omissão de palavras, daí a brevidade, né, e a concisão das palavras. Ela vai omitir palavras que você entende claramente que elas existem, elas estão ali, mas a gente não consegue expor. Beleza, a gente vai falar da elipse. Elipse está no edital da UERJ, tá? Outra figura de palavra, que é figura de linguagem, que vai trocar as palavras, né? Na verdade, vai trazer uma palavra carregando vários sentidos, que é a metáfora. Então, se a gente pensa na metáfora, o uso metafórico está muito presente no livro da Marina. Por quê? Porque você vai enxergar a metáfora com amplo sentido. Você tem menos palavras e um sentido muito amplo. Mini-contos com vários sentidos, então você pode ter mais de uma interpretação ou uma palavra com muitos sentidos ali dentro, tá? Então, metáfora está muito presente, o uso da antítese também está muito presente, tem alguns contos que tem bastante antítese. Então, o que você precisa prestar atenção quando a gente fala desse livro? A gente vai entender que a UERJ não vai exigir de você uma interpretação profunda, até porque, como eu falei, o eixo desse livro, né,
é a bagagem cultural dela. Então terão muitas e muitas referências que vocês não vão conseguir entender. Mas o que você precisa entender é que quando há referências, há a presença muito grande da intertextualidade. Intertextualidade também é um tópico do edital da UERJ. Por quê? Quando a gente fala de intertextualidade, a gente está falando de alusão, a gente está falando de citação, a gente está falando de pastiche, de paródia. Tudo isso a gente consegue encontrar dentro desse livro. Então você precisa ter noção de todos os conceitos de intertextualidade para que em algum momento, se alguma questão trouxer para você algum trecho em que haja essa intertextualidade, você consiga retirar dali pelo menos o sentido, que tipo de intertextualidade está acontecendo ali naquele momento, beleza? Mais uma dica aí bem importante para vocês. Quando a gente pensa no livro em si, da Marina Colasanti, a gente vai também pensar em gêneros literários e gêneros textuais. Dentro de todo esse livro, a gente vai conseguir enxergar ali uma fábula, animais que falam, animais que participam, principalmente quando ela vai falar das histórias de insônia, né, que ela vai colocar aí a figura do carneirinho, que ela vai introduzir nessas histórias de insônia pela presença do carneiro, ela vai colocar a figura do lobo, ela vai fazer uma zoomorfização, né, uma transformação dos animais em seres humanos e humanos em animais. Então a gente vai ter tudo isso aí presente nesses textos. Só que você vai falar assim, nossa, eu preciso entender essa referência, eu preciso saber sobre o que ela está falando. Não exatamente, mas você precisa entender que há características de gêneros literários, como o dramático, por exemplo. Se a gente pensa no gênero dramático, que é um gênero, né, que é voltado para a encenação, né, voltado para o teatro. Bom, se é mini-conto e a gente tem ali um texto voltado para ser representado, como assim? Como que está acontecendo isso? A gente está misturando um gênero textual com um gênero literário e está fazendo toda essa confusão. E o que você vai fazer associação na hora? Ao modernismo, porque o modernismo foi exatamente essa quebra de barreira. Vamos quebrar todas essas barreiras literárias. Por que eu tenho que escrever só de uma forma? Por que eu tenho que trazer determinadas características e aplicar somente essas características ali? Não, eu posso quebrar tudo isso e a Marina Colasanti faz isso com excelência. Ela vai quebrar essas barreiras, ela vai misturar dramático com épico, ela vai colocar ali no meio, né? No meio do gênero dramático, você vai ver lá falas, diálogos, as rubricas, né, que são aqueles determinados, as cenas marcadas dentro de um mini conto. Isso que é a coisa mais fascinante que a gente consegue ver nesse livro. Então, se você acha um livro chato, não é. É um livro extremamente intrigante. Vai fazer com que você tenha vontade, tenha sede de conhecimento, porque você vai precisar entender dali as referências. Ela coloca também muitos mitos. Por quê? Bagagem cultural dela. Aí vamos pensar, tá? Só pra gente pensar aqui um pouquinho, ela vai começar falando da serpente, e o livro é Hora de Alimentar Serpentes. Aí a gente pensa, e tem um momento que ela fala as serpentes que estão na minha cabeça, né? Aí você faz referência diretamente à Medusa, né? A mitologia. A gente tem a Medusa, que é uma mulher que o cabelo dela é feito de cobras, feito de serpente. E ela faz questão de colocar a Medusa na história dela mais de uma vez, inclusive. Tudo isso a gente vai conseguir reconhecer dentro desse livro, tá? Então, pensando nisso, vamos associar diretamente ao modernismo, tá? Ela tem características modernistas muito presentes aí. Por quê? Porque ela vai quebrar todos os paradigmas, ela vai quebrar todas as barreiras, ela vai trazer o inovador, o que a gente não está acostumado, que nos causa estranhamento, mas é um estranhamento fascinante, né? É um estranhamento fascinante. Por quê? Porque foge de todo aquele padrão de escrita. Dentro do índice, se a gente parar para pensar, o índice dela já vai te direcionar a temática e muitas vezes não. Tá? Então, dentro do índice você consegue história de insônia 1, história de insônia 2, 3, mais uma, mais outra história de insônia. Então, excelente. Por quê? Porque você pensa história de insônia porque em algum momento tem ali, ó, o onírico. Se a gente fala de insônia, a gente está falando dos sonhos. É um momento em que ela está em devaneio. Então ela vai trazer esse insólito, né? E quando a gente fala do insólito, é daquilo que não é palpável. E, bom, mais uma coisa aí que está no edital da UERJ, além do que não é palpável, que a gente vai pensar o que a gente pode associar ao insólito. A gente pode associar diretamente a verossimilhança. E a verossimilhança vai ser o quê? Vai ser a tentativa, né, da reprodução da realidade. Que realidade é essa? Se é uma realidade que vive somente na cabeça dela, somente no mundo dos sonhos, como que a gente pode fazer essa verossimilhança? Aí existe a verossimilhança externa, que é aquela verossimilhança que você vai associar com a sua realidade, com
aquela sua visão de mundo, né, a sua, baseada nas suas experiências, e aquela verossimilhança interna. E há a verossimilhança interna quando a gente entende que aquilo ali tudo é possível dentro dentro da cabeça dela, dentro daquele mundo, dentro da realidade daquela história. Então é possível ali dentro. Há também ali a presença, né, de orações reduzidas. E quando a gente pensa em orações reduzidas, né, para poder compor a brevidade desse mini conto, para compor a concisão de palavras. Então, orações reduzidas vai estar muito presente. Por quê? Porque são orações sem conectivo. São orações que vão utilizar os verbos nas formas nominais, gerúndio, particípio, infinitivo. A gente pensa também em orações justapostas. E quando a gente fala em orações justapostas, a gente está falando em orações marcadas, né, por pontuação. Então também há essa redução de palavras quando há redução de conectivos, beleza? Pensando nisso na prova da UERJ, que é como ela pode te cobrar figura de linguagem, intertextualidade, verossimilhança, como que aquela figura de linguagem está agindo ali, a questão do sentido, a questão da não presença do conectivo. O conectivo não está presente, mas quer dizer o quê? Qual conectivo se encaixaria aqui para ligar essas orações? Então a questão do sentido vai estar muito presente aqui dentro desses textos, beleza? Galera, eu espero ter ajudado vocês. Façam uma ótima prova. Um beijo e até a próxima!